Então vamos lá começar nossa primeira live aqui da CVREC e eu queria ouvir um pouco da Mariana para a Mariana se apresentar e falar um pouco do que ela vem fazendo, da história dela, da carreira dela, da Believe, enfim. Mariana, por favor, o tempo é todo seu aí. Primeiro, muito boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Minha primeira live através da Believe também, então estou super feliz, lisonjeada. Um tema que eu gosto bastante. Hoje vai ser uma conversa rápida, um bate-papo, e tem bastante coisa para a gente depois, até a gente pode explorar mais os temas, fazer pequenas lives com cada um dos conteúdos, porque tem bastante coisa interessante aí. Falando um pouco de mim, muita gente acha que eu trabalho no RH, eu sou psicóloga, mas eu não sou. Minha formação acadêmica é economia. Entrei numa área técnica operacional em banco há 20 anos atrás, longos anos atrás. E há 10 anos atrás eu descobri o recrutamento, o RH, a gestão de pessoas, o desenvolvimento de instituições através de gestão de pessoas e me apaixonei. Então faz 10 anos que eu faço muito recrutamento e seleção, atração e recrutamento, toda a parte de onboarding, treinamento, desenvolvimento de negócios, gestão, né, de pessoas de forma geral. E é com isso que eu venho trabalhando há 10 anos. Então tenho bastante história para contar, Onde você né, ao passou, longo Mariana? Conta dessas. pra gente aí. Conta pra turma aí. Eu comecei minha trajetória, que inclusive foi onde nós nos conhecemos, Sim. né? Comecei minha trajetória profissional oficialmente, né? Que eu tive alguns estágios antes, no colegial técnico, mas já na faculdade eu comecei no Santander e nunca mais eu saí do mercado financeiro. Então, fiquei bastante tempo no Santander, depois fui para algumas outras assets. Em 2013, eu fui para Robert Half, empresa de recrutamento, mas olhando para o mercado financeiro, então foi aí que eu conheci a parte de recrutamento, olhando para gestão de pessoas em negócios. Depois eu vim aqui para o Safra e fui para outras empresas olhando sempre para recrutamento, gestão de pessoas, e é assim que eu tive a ideia de desenvolver uma consultoria especializada em recrutamento, seleção, desenvolvimento de empresas, de cultura, de onboarding, de processos de recursos humanos de forma geral. E cá estamos nós. Então, em recrutamento, desde 2013 até 2023, são 10 anos aí, 10 entrevistando, né? anos só em recrutamento, mais de 10 anos entrevistando, porque antes eu fazia, né, de outra forma, não como RH, mas oficialmente 10 anos. Conta um pouco da Believe, né? O que que é o projeto, né? Como é que você vem fazendo? Fala um pouco dessa atuação aí. A Believe é um projeto pessoal, de um tema que eu gosto muito, que é desenvolvimento de pessoas em empresas. Eu acho que a gente tem, todos nós, seres humanos e profissionais, a gente tem um potencial gigantesco, que quanto mais a gente explora as nossas competências e desenvolve, a gente consegue atuar de uma forma mais plena, com mais sucesso, mais felicidade. E isso é bom para o profissional, claro, mas também e principalmente aí olhando para o lado das empresas. Por quê? Quando eu tenho pessoas engajadas, que têm as suas competências bem desenvolvidas e conhecidas, obviamente essa pessoa vai estar performando mais. Então, tem o lado humano da Uhum. coisa, de desenvolvimento pessoal e bem-estar pessoal, mas Aham. tem um lado muito focado em negócios, né? Então, pessoas que estão produzindo, que estão felizes, produzem mais e trazem um retorno melhor para a empresa, né? Então até tem um pouco uma correlação com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas é muito olhando para um mercado de trabalho que precisa ser desenvolvido, acho que a gente tem aí um gap grande ainda, né, em termos de gestão de pessoas. Acho que a gente ainda encontra muitas empresas que têm uma visão ultrapassada e que podem melhorar a sua gestão de pessoas e assim o seu resultado, que esse é o objetivo, né, de uma empresa, sim, também os profissionais. Quanto mais desenvolvidos, mais os profissionais conseguem se conhecer e conhecem os seus pontos fortes, as suas vocações e conseguem desenvolvê-las, melhor eles vão entregar para essa empresa também, e melhor eles vão ter de retorno próprio, né? Então, Sem acho que é dúvida. uma via de mão dupla esse caminho aí, onde o profissional que se conhece, que se desenvolve, que entrega a sua melhor competência, é aquele profissional que pode se destacar, que vai se destacar, e assim a empresa que tem essa percepção, né, dos profissionais consegue ter profissionais mais engajados Uhum. e com mais resultado.
E no final, de novo, né? No final é isso que se espera, né? Que a empresa tenha resultado. E que o Sim. profissional também. Todo mundo tenha resultado. É isso aí, tem que ter um ROI aí positivo aí, né? E melhor Exatamente. acima do CDI, né? Você entende o que eu tô falando, tá? Com certeza. Eu vou te me apresentar rapidamente aqui, né? Você sabe que no meu curso, só fazendo um Aham, parênteses, aham, né? Então, eu desenvolvi também, além da consultoria que a gente faz, aham. eu desenvolvi um curso para profissionais, para justamente eles conseguirem ter um direcionamento de carreira, um autodirecionamento, né? Então, ali eu Legal. mostro passo a passo, com base em todas as entrevistas que eu tive, em todas as conversas que eu tive com diversos profissionais, eu elenquei quais são os passos para que a pessoa consiga desenvolver uma trajetória que seja de realização, um sucesso e um caminho positivo, né? Um E uma PDI, das né? Você coisas fez que eu falo é quase mais do que um PDI, porque ele tem um pouco de autoconhecimento, tem, enfim, tem algumas nuances onde a pessoa olha para si, Aham, olha para o mundo e o que, aham. que ela pode entregar para o mundo. E bom, e o que eu lembrei, eu acabei comentando do curso e acho super legal mencionar, mas uma das coisas que eu falo lá é do benchmark, que eu, você falou do CDI, né? A gente tem que ter benchmark, a gente não precisa, não, Sim, não se compare com os outros, mas você tem que ter um benchmark, sim, você tem que ter um parâmetro, sim, o que tá indo bem, o que não está indo, onde que eu posso melhorar. Então, ter as percepções, elas são importantes para as concordo com você. empresas, para os fundos de investimentos e É para as isso. pessoas e os profissionais, né? É isso aí. Para quem não sabe, a palavra PDI é Plano de Desenvolvimento Individual, tá? Apresentando, eu sou o Rodrigo, né? Sou fundador aqui da CVREC. A gente criou uma startup aqui para ajudar empresas no recrutamento. Eu não tenho essa carreira tão vasta aqui em recursos humanos aqui com a Mariana. Eu sempre recrutei pessoas nas empresas. Nas empresas onde eu passei, tinha uma cultura muito forte de entrevistar as pessoas que iam trabalhar com todos. Então, sempre que entrava alguém numa empresa que eu estava, tinha uma praxe de participar lá e entrevistar, então fui aprendendo a entrevistar. E eu notei ali diversos estilos de entrevista, né, até entender que tinha pessoas que queriam deixar o candidato um pouco mais nervoso para ver como ele funcionava, até outros deixavam ele ser mais ele mesmo, enfim, né, e evoluindo ao longo do tempo aí, né, até fazer entrevistas em grupo, né. Quando eu falo em grupo, não quer dizer que eu estava entrevistando cinco, seis pessoas, na verdade eram seis pessoas entrevistando um candidato, que era comum no setor financeiro. Então, depois que você faz o processo ali, né, manda currículo, tem uma triagem e tal, entrevista com RH, entrevista com o gestor da vaga, né, tinha uma entrevista lá com os sócios da empresa e todo mundo entrevistava aquele candidato. Então, você imagina, né, já um nível de ansiedade naquela reunião, a pessoa entra, tem seis, sete, oito, 10 pessoas ali, né, para te entrevistar. Então, eu achava também um processo bem interessante, tá? O intuito aqui da nossa live é falar de recrutamento, né? Recrutamento, né? A importância dele, né? E como fazer um recrutamento. E aí acho que eu vou deixar essa bola aí com a Mariana para falar, né? Se tem algum roteiro que ela recomenda a empresa ter, né? Se tem um processo aí de recrutamento, né, se é um sistema, se tem perguntas a se fazer, né, se o que que é um recrutamento ideal ali, se são uma, duas, três, 10 etapas, se envolve o RH e o gestor apenas, se, enfim, falar um pouco aí. Falando até, a gente tem, aí acho que a gente tinha comentado de falar sobre três temas, né? Recrutamento, fit cultural e turnover. E os três temas, eles estão super correlacionados, né? Correto? Porque se eu faço um bom recrutamento, eu vou ter provavelmente, né, uma assertividade maior em relação ao fit cultural, e assim o meu turnover vai ser menor. Que isso gera? Maior resultado para a empresa, tá? Então, acho que no final de tudo, sempre, assim, os porquês das coisas. Por que fazer um bom recrutamento, né? Por que ter um fit cultural? Por que ter, diminuir turnover, né? Porque tudo isso é custo, resultado e, enfim, não é objetivo de ninguém, de nenhuma empresa, de nenhum profissional, né? Começando, né? Eu vou aqui, acho que um bate-bola rápido inicial, começando com o recrutamento. O recrutamento, acho que, primeiro de tudo, há de se pensar o porquê daquela posição. O que que aquela pessoa vai exercer em termos de atividade?
e parece óbvio, né? Mas quando você está Uhum. falando de uma grande empresa, que você já tem ali um monte de pessoas trabalhando, diversos cargos, muitas vezes você não faz esse tipo de questionamento ou de reflexão para de fato entender, bom, essa pessoa faz uma planilha A, B, C, tá, legal, já que ela vai fazer porque eu preciso, porque eu tenho uma demanda, então você faz uma análise, né, de fato, da necessidade, se as pessoas que estão ali elas não conseguiriam preencher, se eu não tenho ninguém interno, que daí a gente entra um pouco no recrutamento interno, que nem é o foco, né? Mas primeiro de tudo é o porquê, né? E o que, qual que é o objeto. Uma vez que eu defini qual que é o objeto, qual é a atividade, aí eu consigo definir o que a pessoa precisa saber. Independente de qualquer coisa, né? A gente está muito acostumado no, qualquer, mesmo pessoas que não são de recrutamento, a gente está muito acostumado com olhar para faculdade, formação acadêmica, se tem inglês, se não tem, mas antes de mais nada, onde que essa pessoa vai usar essas competências que estão sendo Entendo. solicitadas? Uhum. Então, acho que tem esse ponto crucial, tá? Para quê? Para que você consiga desenvolver, primeiro, um filtro, que é a seleção, então, com base nesse filtro das competências, né? Como é que a gente vê competências? Ah, de repente é uma vaga que de fato precisa de inglês. Então, o inglês vai ser um filtro a ser usado. Ou precisa de uma pessoa que conheça alguma linguagem de programação. Então, vai ser um filtro usado. Então, tem filtros que facilitam a seleção dos profissionais, e você pode dizer até melhor sobre isso, porque o seu aplicativo foi, sua startup é justamente sobre otimizar esses processos, né? Sem dúvida. Então, uma vez que você já tem as competências e você já sabe as atividades que essa pessoa desenvolver, fica muito mais fácil você conversar com essa pessoa. E tem vários tipos de entrevistas, né? Tem entrevistas, como você mesmo mencionou, tem entrevistas que você coloca numa banca, coloca um grupo de pessoas entrevistando, tem entrevista por competência, tem metodologias de entrevistas que você vai medindo e Sim. enumerando cada um dos sinais que a pessoa passa, que a pessoa transmite. Minha linha, pessoalmente falando, sou muito favorável a deixar a pessoa à vontade para para transmitir o que ela tem, o que ela tem a oferecer, porque na verdade uma entrevista não é só a pessoa se vendendo ali. A empresa também tem que se vender. Então é um bate-papo, né? A As gente acredita empresas muito nisso aqui, pressupõem. tá, Mariana? Bom você falar isso aí, até converso com a minha esposa, e converso com o João e fala assim, olha, entrevista, processo seletivo é uma grande venda de dois lados ali. A Dois empresa vende lados. ali que ela é o melhor lugar para trabalhar, para construir a carreira e a vida dela, né? O entrevistado ali, né, o candidato, ele se vende ali como uma pessoa ideal para aquela posição, né, que vai ter todos ali, né, todos os skills ali, os requisitos para aquela posição, né? E essa venda, Exatamente. quando acontece, vamos dizer assim, sai negócio, né? Saiu ali um emprego ali, né? E todos aí, vamos dizer assim, saem ganhando, né, ao longo do tempo, né? Exatamente, exatamente. As empresas, não é uma regra, tá? Mas muitas vezes elas pressupõem que o candidato é que tem que se vender, né? Muitos entrevistadores às vezes são ríspidos até, Uhum, deselegantes, e eu acho que não cabe, porque é exatamente isso que a gente está falando, é uma negociação comercial, onde uma pessoa está oferecendo o que ela tem ali de uhum. força de trabalho intelectual, operacional, e a outra está oferecendo, enfim, aí depende da empresa, mas via de regra, salário, Sim, benefício, enfim, né? Então, acho que os dois lados eles têm que estar ali, assim, deveria, né? O mundo ideal deveria ser uma conversa franca, sim. transparente, porque isso facilitaria muito o dia a dia, o desenrolar das atividades, independente se tem fraquezas, todos temos, né? Fraquezas, fortalezas. E se numa entrevista
o profissional ele consegue expressar-se num ambiente seguro, ele vai falar, pô, isso aqui eu não sou tão bom, mas nisso aqui eu sou ótimo. E aí, né? Em resumo, deveria ser, e aí, funciona para você? Legal. Isso aqui funciona para mim também, então funciona para os dois lados, ótimo, né? É a mesma Bacana você coisa das falar isso aí. empresas. É isso aí. Tem empresas que têm uma cultura X, Y, Z. Ah, olha, minha cultura é assim. Funciona para você? Ah, eu não gosto tanto, mas isso aqui eu posso tolerar. Então, deveria ser na mesma medida. É isso, a gente, né, você falou aqui da startup, aqui a gente tenta criar um processo aqui, né, para ajudar muito mais aqui o candidato do que a empresa, né, assim, do outro lado, a empresa é ajudada porque a gente cria filtros para ela, né, para melhorar aquilo ali, tá? Eu já tive posições em empresas por onde eu passei, né, que a gente gostaria de ter contratado mulheres, né, a gente cria esse filtro aqui, né, de mulheres, né, tem um filtro de idades, né, a gente tem clientes aqui que querem vagas afirmativas, que é a turma, né, prateada, vamos dizer assim, né, com 50 anos mais aqui, né, que olha, eu quero aqui um cozinheiro aqui, chefe aqui, que tenha 50 anos mais, né, a turma de cabeça branca lá, né, e os filtros para a empresa, são importantes para ter uma triagem muito mais rápida, mas a gente criou um negócio para o candidato, muito bacana, que é ele poder fazer uma vídeo entrevista prévia ali. E ele pode fazer quantas vezes ele quiser, ele pode parar ali, se apresentar, se ele não gostar do vídeo, ele pode reenviar o vídeo, né? Ele começa a venda dele para a empresa daquela forma ali, né? Falando sobre ele, sobre hábitos, né? Sobre os hobbies dele, onde ele estudou, o que ele fez em cada empresa, que num papel ali frio ali, num perfil ali de LinkedIn, às vezes não traz, né, algumas emoções ali. Tá? A gente quer evoluir nessa Sim, agenda, você tem uma noção, aqui na empresa a gente gosta de números aqui, dados, então a gente olha a idade média dos colaboradores, a gente tem um mapa de onde eles vêm, região, se tem mais homens, se tem mais mulher, né, escolaridade, enfim, evidentemente cada candidatura, cada processo seletivo tem uma estatística que envolve aquela posição ali, né? Mas a gente vai evoluindo aqui, a gente quer um dia poder que quando um colaborador envia ali, né, o vídeo ali, a gente consiga, através da IA, entender, reconhecer se aquele candidato, aquele jeito de falar, de se comportar, é tudo, né, vai de certa forma ali, vamos capturar algum sentimento dele ali, para isso vai fazer sentido ou não para aquela posição. Fosse um pré, assim, disque assim, né? Vamos colocar assim, tem várias letrinhas sobre isso hoje em dia no mercado, né? Mas para entender e reconhecer é, ali, né, as sensações ali do colaborador, tá? Né, eu quero trazer um dado aqui que você falou de fit cultural e turnover e tal, né? É sobre o processo seletivo, né? Tem o assunto do onboard, né? Então, um onboard não muito bem feito, né? ele é, ele é prejudicial à empresa, né? 70% da queda de engajamento de produtividade de um colaborador, ele é por causa do onboard não bem feito. Então, assim, a empresa vai lá, ela tem currículo, faz a triagem, faz a entrevista, coloca o funcionário, né? Ela acha que tem um fit cultural e faz um onboard não muito legal, ela atrapalha, né, o ela mesmo desenvolvimento. desenvolvendo ela, porque ela não recebe o colaborador ali, né, não está pronto para receber, né, pelos porquês que você colocou, né, e não dá o tempo para aquele colaborador se desenvolver naquele começo ali, né, aquelas primeiras semanas ali, meses ali, tá? E isso gera É, porque turnover porque a pessoa não se adapta bem. o onboarding ele tem um papel educativo, mas ele tem um papel emocional, de acolhimento, de a pessoa fazer, se sentir parte daquela instituição, né? Então ela conseguir transitar, saber com quem ela fala, quais são as regras sociais, que horas que o pessoal almoça, onde o pessoal almoça, tudo isso interfere nesse engajamento. E aí, obviamente, a parte educacional é o quê? Puxa, como é que funciona? Qual é a estrutura organizacional? A quem ela deve se reportar? Quais são os meios de comunicação, quais são as formas de comunicação, então, enfim, quais são os departamentos. Daí tem uma série de passos que que as empresas podem fazer no onboarding, né? Mas ele é fundamental, realmente faz sentido Sim, essa informação, porque aí dali é um pontapé inicial bem dado, né? Um bom onboarding
a pessoa já começa bem ambientada, conhecendo o caminho que ela deve seguir dali para frente. Então, facilita Para se aculturar conhecer as melhor, né? regras do jogo. Por isso Exatamente. que tem nos Estados Unidos, né, algumas startups trazem a figura do buddy lá, que é um amigo ali, próximo ali, que vai ser aquele seu chapa ali na empresa. Vou traduzir aqui, né, o nosso mundo aqui. Então, quando você está numa empresa, o ideal é que a sua empresa delegue alguém para ser o seu buddy, que é falar assim, olha, você chegou aqui e tal, olha, o seu buddy aqui é a pessoa A aqui. Então, quando você tiver uma dúvida, não souber com quem tirar aquela dúvida, fala com o seu buddy, porque ele vai te receber, ele vai te falar a hora para chegar, né, um pouco do horário para sair, né, quando é que eu almoço, melhores restaurantes, né, como é que funciona aqui, questão de feriado, né, data de pagamento. Às vezes o RH vai te mandar várias coisas sobre isso. Né, e você, às vezes, não vai ler ou não manda, mas se tiver uma pessoa para ir tirando essas dúvidas mínimas, né, você vai aprender. Ah, tem um grupo de WhatsApp, como é que funciona aqui, né? Tem um happy hour. Você não vai perguntar para o recursos humanos isso aqui, né? Ou para o seu chefe. Então, se é uma pessoa mais próxima ali, na hierarquia ali, né? Próxima a você, fica melhor a sua adaptação, né? Nesse seu onboard ali, É, né? Perguntar assim, onde é que eu consigo fazer tal, né? Sei lá, um computador para trocar aqui, um mouse, né, uma pilha que seja algo muito simples assim. Onde é que eu, né, solicito alguma coisa? Ah, tem um portal aqui da empresa, tem a intranet, você entra lá e faz o pedido aqui, né? Tá bom, pô, preciso viajar aqui, tá? Como é que eu faço? Ah, tem um, né? O Buddy vai lá e fala, ó, tem aqui que você. Ah, tem orçamento, olha, orçamento, tem um processo aqui de orçamento base na empresa, né? E esse orçamento aqui, você segue assim. Então, o papel do Buddy, né? Vamos colocar dessa forma assim, ele ajuda esse colaborador na entrada ali, né? Da empresa, no nascer, vamos dizer assim, dessa relação né, entre empresa ali e colaborador, né? Então, o processo seletivo, né, tem o assunto da triagem, seleção, etc. E esse onboard aí que vai ajudando, né, a caminhada desse colaborador no começo, assim, da jornada aí da empresa. fortalecimento dos vínculos, né? A gente falou no recrutamento e seleção, eu falei um pouco das competências, mas tem também um ponto aí que você mencionou, e um ponto que é importante no fit cultural são os valores, né? Então, que eu acho que talvez seja num processo seletivo mais difícil de você calibrar isso, né? Um pouco da inteligência artificial que você mencionou, às vezes o comportamento, porque os valores da pessoa, do profissional e da empresa, quanto mais próximos eles estiverem, e aí o onboarding fortalece isso, quanto mais próximo, melhor esse fit cultural que a empresa vai ter e melhor o relacionamento que ela vai ter com esse profissional. E o onboarding, reforçando aí o que você mencionou, vai fortalecer essa relação entre esse início desse relacionamento, né? É isso. E é turnover, quanto custa para uma empresa, né? A gente tem clientes aqui com uma volatilidade enorme aqui de turnover. Então, tem cliente que tem 230% aqui de turnover, Nossa, e são empresas pequenas, vamos dizer assim, e a gente tem empresa aqui sei lá, com 5, 10% de turnover. Então, quase não tem, né? E paciência, não tem, é como não tem, não tem. Né? Vamos considerar muito baixo. E tem empresas, né, que falam assim, olha, para mim, turnover é normal, 50%. Então, eu estou é, sempre contratando, porque o meu setor sempre está contratando, sempre, a pessoa sempre está mudando de emprego, né, por uma questão ali de um pouco de remuneração, né? E aí a empresa faz um processo belíssimo e tal, longo, etc., né, mas tem um assunto do custo ali do colaborador e tal. A gente tenta aqui ajudar as empresas nesse aspecto, né, pensando assim na tomada de decisão do empregado ali, né? Que é assim, por que ele vai para aquela empresa? O ponto, ele vai pensar sempre no dinheiro, no salário, né? Isso é próximo ali, vamos dizer assim, né? Na casa dele, etc., né? Uma decisão de almoçar em algum lugar, né? Mas depois que ele entra da empresa, né? Que ele vai se habituando ali, vai ganhando corpo ali, vai ganhando tempo ali, né? Acho que o ambiente da empresa vai ajudar na permanência dele, né? Se essas variáveis com certeza. iniciais, a remuneração estão adequadas ali, né? E não é um problema para ele deslocar até a empresa, né? Ela tem trânsito, mora em São Paulo, aqui tem 1, 2 horas aqui de deslocamento, né? É um problema, né? Mas depois, né? O turnover ele é provocado por outras variáveis, né? Que seja o ambiente de trabalho, um chefe, etc., né? Se você puder falar um pouco do que você
né, acompanhou durante essa década de recrutamento aí, eu via de empresas, assim, né, traz aí para a gente aí, né, as principais causas de turnover aí. Antes até das causas, um pouco do que você falou, o turnover ele é custo para a empresa, né? Uhum, Então tem um custo direto que é o quê? O valor que eu vou ter para contratar um profissional, trazer essa pessoa, fazer um onboarding, treinamento e eventualmente a saída dela também custa, né? Então tem esses custos diretos. E uhum, tem os custos indiretos, que eu vou ter o buddy, que você comentou que de repente é a pessoa que vai estar ali acompanhando, eu vou ter a pessoa de RH, o gestor fazendo recrutamento. Então, eu tenho tempo e dinheiro envolvido com esse indicador que é o turnover, ou seja, com a saída de um profissional, né? Tem, obviamente, setores que eles têm turnovers mais altos, e principalmente assim, setores comerciais, muitas vezes ligados à sazonalidade da atividade. Então, eventualmente, tem atividades que são mais sazonais, sim. que vão precisar, num determinado momento, de mais profissionais, em determinado momento, de menos profissionais. E esse custo do turnover tá dimensionado na operação, né? O que e como empresa, como empregador, como instituição, é sempre se questionar como que isso de fato, né, faz parte de uma normalidade, é uma sazonalidade, é uma mudança, porque às vezes a pessoa vai mudar de vida, vai mudar de cidade, enfim, tem N variáveis que a empresa e a instituição não consegue, não consegue controlar, né? Mas tem outras, que é o que você estava falando em relação ao ambiente, realmente, né, a gestão, ao fit, que a gente falou bastante de fit cultural, eu tô com ele na cabeça, né? Que tudo tem a ver com fit cultural. Poxa vida, né? Eu recrutei uma pessoa, investi um tempo no recrutamento. Será que eu avaliei e mensurei corretamente o tipo de empresa que essa pessoa gostaria de trabalhar? Eu sou o que ela gostaria que eu fosse, né? Acho que é um pouco disso. E tem a ver com as empresas, tem a ver com a gestão de pessoas, né? Então, os valores da empresa, eles não podem simplesmente ser algo num quadro na parede, né, da empresa. Eles têm que ser algo vividos, né? Vivenciados pela empresa, pelo gestor direto, né? Então, por exemplo, muitas empresas falam: eu sou transparente. Tá, você é transparente como? Me explica melhor o que é ser transparente. Você compartilha todas as informações, todas as reuniões? Não, não tanto. Então, me conta então quando você fala de transparência, o que você está querendo dizer? Quais são as ações que você está disposto e o que você espera também dos seus profissionais? Porque o que eu percebo é que essa questão do fit cultural, do ambiente, da gestão de pessoas, ele está muito ligado as empresas não terem essa essência bem definida dos valores. E o que são os valores da empresa? Como as pessoas, o que é aceito, né, naquele ambiente, o que é aceito em termos de comportamentos? Que eu dei exemplo da transparência, né? Puxa, transparência, tá, mas o que eu espero em termos de ação dos profissionais que estão aqui? Quando eu, empresa, tenho essa clareza, fica muito mais fácil para eu disseminar esses valores e para também, obviamente, quem está ali entrando e compartilhando a jornada profissional com essa empresa, entender o que é de fato interessante ali para a empresa e para ela mesma, né? E Sim. isso, essa clareza de informações, essa simetria, né, de informações, ele facilita que as pessoas permaneçam na empresa, né? Como, não estou me Sim. sentindo traído. Você falou que você era transparente, você é. Ou você falou que não mencionou a transparência, é um valor importante para mim, mas você não mencionou, então eu não estou ali enganado, né? Então, Sim. tudo isso, essa troca honesta, né, do que se em termos de valores, do que se é Uhum. esperado, das regras sociais aceitas na empresa, facilitam muito quando elas são claras para todo mundo, né? Rodrigo, a gente estava falando, né? Falamos bastante, bastante não, acho que a gente deu Fala um pouco sobre um fit ali, falou de cultura da empresa, que é importante isso, né, para o colaborador deixar isso claro, né, que seja algo vivo na empresa,
né? Você citou bastante sobre transparência ali, né? Quanto a empresa ali é correta ali, fair com as pessoas, né? E isso é importante, né? É mais Para, do que ser correta com as pessoas, o quanto que você diz quem você é. sim, Estou entrando exatamente. numa empresa que talvez ela é mais rígida, mais rigorosa, mas ela disse que ela é assim. Então tá tudo bem, eu estou sabendo, né, como ela é. Ou eu sei que eu vou entrar numa empresa que é mais flexível, então ótimo. Então, acho que sem julgamento, né, de valor, mas é ter, assim, você conseguir saber que empresa, para que tipo de empresa você vai trabalhar. Acho que e a empresa também, por outro lado, saber que empresa que eu quero ser, né, que valores que eu quero desenvolver, o que que eu espero das pessoas que estão trabalhando comigo, né, das pessoas que estão colaborando aqui. Então, esses comportamentos, acho que são fundamentais e são pouco exercitados, na minha opinião. Perfeito, né? Trazer aqui, assim como o onboard não muito bem feito, né? Reduz engajamento aí, produtividade do colaborador, o turnover, ele gera um custo para a empresa de 3 a 15 salários. Então, uma contratação mal feita, um onboard mal feito, gera um custo muito grande, né? Porque se você notar, né, a pessoa nunca entra muito pronta para fazer aquela atividade na empresa. Ela precisa de um tempo de adaptação do onboard. Então, ela está sempre abaixo do retorno dela na empresa. Então, ela vai evoluindo, vai aprendendo a atividade. E nesse aprendendo a atividade é que ela vai começando a dar retorno, vamos dizer assim, entregando o salário dela. E quando começa a ter turnover ali muito grande, né? Então a pessoa entra lá, 3, 4, 5 meses, sai, então ele virou só custo, né? Porque ele está sempre abaixo ali, né? Vamos dizer assim, do retorno daquela posição, né? Então demora, depende da empresa, da posição, demora 6 meses, um ano para estar entregando o que se espera daquela posição ali, né? Então, como Sim. turnover custa para uma empresa, né? Tem atividade mais simples que com um mês a pessoa tem que aprender ali a fazer a atividade, né? Mas está além ali do que custa aquela posição, demora um tempo ali. Sim. E tem, depois eu não sei como é que esse estudo foi feito, quais foram as variáveis, né? Mas tem um Depois eu custo mando. que é difícil da gente mensurar, porque imagina o seguinte, eu contrato pessoas, vamos supor que eu sou é, uma empresa mais tradicional, mais rigorosa, quero que todo mundo esteja das 9 às 18, e ele é meio um negócio meio velado. Então você fala que você é flexível na entrevista para atrair as pessoas, mas na prática, quem faz horário flexível, quem faz home office, não é bem visto, tem umas caras feias, tem uma linguagem silenciosa, ou às vezes até falada também, não só silenciosa, mas que a pessoa não se Pelada ali. sente bem, então, exatamente. Então tem ali, eu digo que eu sou flexível, porque às Aham. vezes alguém acha que é, ou porque, enfim, porque atrai mais, não importa o porquê, né? Ou Bacana porque você não se falar que... isso aí. Vou ou falar um porque pouco da não se cultura. questionou, né? Não se questionou. Mas na prática não é assim. Na prática eu não sou assim. Eu quero que vocês estejam presentes. Eu acho que vale muito mais a pena. Todo mundo divide experiências. Tem benefícios dos dois modos, né, operantes. E tudo bem se você opta por ser uma empresa que vai trazer o trabalho presencial, seja honesto, né? Então, voltando para o turnover. Então, eles estão lá, eu peguei saída. Essa empresa tem esse custo que você Aham. mencionou, mas fora isso, tem Uhum. um risco de imagem, né? Que eu não sei o quanto está mensurado nesses custos, né? Porque imagina o Uhum. seguinte, eu saio e falo, pô, mas eles me enganaram. Falaram pra mim que era super flexível, mas meu chefe não gostava, pedia pra eu ir todo dia, o chefe do vizinho, do meu amigo também. Então, na verdade, eles não eram bem o que eles falaram na entrevista que eles deram. O que que acontece? O próximo que vai na entrevista fala: opa, opa, opa. Então, cada vez fica mais difícil você atrair profissionais que estejam alinhados às suas expectativas, às competências que você deseja para aquelas posições na empresa. Então, tem esse risco de imagem, e se você não tem, que hoje é bastante conhecido, né, com employer branding, tem todo um marketing para você atrair pessoas, porque justamente, né, você tem um custo da atração de pessoas. Então,
esse risco de imagem do turnover, ele é importante. Eu não sei o quanto que nunca mensurei, nunca vi nenhum estudo mensurando esse valor. Não sei se você tem, tá? Mas acho que seria Então, legal até a gente. Porque é difícil de mensurar, né? Mas está ali. De alguma acho que maneira ele está ali esse custo. as empresas, né, sempre, né, vamos dizer assim, acham que fazer um processo, ela abre uma vaga e vai ser muito rápido preencher. Na verdade, as pessoas no mundo hoje têm uma briga das empresas pela atenção dela para qualquer coisa, inclusive contratar elas. Então, às vezes a pessoa está lá numa mídia social sem fazer nada e não está procurando o emprego dela, né? A pessoa está procrastinando alguma coisa. Então, ainda mais assim, a empresa abre um processo, ela acha que vai de imediato ali, né? Ter candidato ali, vai preencher rapidamente, e tal, etc. Melhor coisa para atrair candidatos com fit cultural são já colaboradores daquela empresa, né? Que quando você abre um processo seletivo, você pede indicação. A gente acredita muito nisso aqui, porque a gente faz um processo via compartilhamento no WhatsApp. Então a gente, né, coloca uma descrição da vaga ali no WhatsApp e ele aceita qualquer coisa. A empresa pode colocar qualquer coisa, literalmente. A vaga, o título, localização, né, a carga, o turno ali, né, 12 por 36, 6 por 1, segunda a sexta, o horário, os benefícios todos descritos ali, né, e tem um link. E aquilo quando manda para um time, numa empresa engajada, num ambiente positivo, né, o que acontece é que vem muitas candidaturas muito rápidas e nosso banco de dados vai preenchendo rapidamente aqui, né? E o RH fica muito feliz com isso. Então, o endomarketing, né, vamos dizer assim, né, da empresa, né, para dentro de casa é muito melhor e ajuda muito mais ela. Então, um ambiente saudável, né? E é Sim, curioso que tem cliente que manda e vem um monte de candidato e tem empresa que tem um outro lado que é assim, olha, não, a gente só gosta de o colaborador só gosta de indicar quando ele acha que aquela pessoa é boa mesmo para a empresa. E aí, em vez de ter lá umas dezenas ali, tem poucos candidatos, só que aquele processo também, né, ele preenche, né, mais precisamente ali, né? Falando na empresa de um contabilidade, então vai requisito. lá, né, isso, né, contador, não, só vou indicar um contador aqui se eu confiar nessa pessoa que é o bom profissional. E quando abre o processo, manda, aí chegam 10 currículos, os 10 ali, os 10 poderiam trabalhar, mas só tem uma vaga, né, e preenche muito rápido, né? E o É, para fora, né, o Empower Brand numa marca, assim, né, é difícil, demora para construir, né, é um assunto de longo prazo, tem muito mais a ver com o eco de marca da empresa ali, vender seus produtos, né, do que atrair ali, né, candidatos, né, acho que é um investimento que demora muito para voltar, né, trabalhei em empresas que no curto prazo era muito melhor ele investir no aumento da bolsa ali, ou do salário ali, e propagandear aquilo ali, né, do que ir lá, né, fazer, né, mais mídias sociais, né, fazer mais e mais posts e tal, né, porque o olhar de quem está sendo contratado era outro, né? A primeira sim, pessoa, né, vai lá pelo, né, vai pelo dinheiro, ele permanece pelo ambiente, né? E o ambiente bom gera mais e mais indicações, tá? exatamente. Então, acho que a gente pode fazer um wrap-up aqui, um fechamento dos temas que a gente Vamos embora. falou. E aí você pode me ajudar, né? A gente começou falando de recrutamento e seleção, então como fazer uma boa entrevista, como começar, né, um processo seletivo, como desenvolver esse processo seletivo. Os Depois porquês a gente daquela falou vaga, né? Você colocou, né? porquês daquela vaga, exatamente. Depois a gente foi passando, né, por essa jornada do profissional dentro da empresa, entrando já no onboarding. Então, você mencionou a importância de um onboarding bem feito, como isso é crucial para o desenvolvimento desse profissional dentro A da adaptação empresa. dele, sem dúvida. Exatamente. Aí falamos do fit cultural, né, do desenvolvimento dos valores, né, e como esses valores, esse fit cultural, ele impacta no turnover, que é algo sensível para custos e resultado da empresa, né? Então, tudo Perfeito. começa no começo, no recrutamento, mas aí a gente passou por alguns temas bem sensíveis, até falamos um pouco rapidamente, super rapidamente, de endomarketing, employee branding, porque está tudo nesse mesmo contexto, mas esses pilares que recrutamento, onboarding Sim. e fit cultural são fundamentais para que você tenha um turnover saudável. Muito boa. Acho que você resumiu bem aí tudo. Queria agradecer aqui, né?
a sua participação, Mariana. Conheço você há um certo tempo, né? Já te admiro de muito tempo, né? De longe, né? Com a sua capacidade aí de recrutar, de lidar com pessoas e trabalhar. Trabalhei com você brevemente, mas de longe, né? Pude ver sua trajetória. Fico feliz por ela. Obrigado por estar aqui, né? Numa E eu que terça-feira aqui, né? À noite, com criança em casa, eu consigo imaginar, né? A dificuldade que é você criança, estar cachorro, aqui. papagaio, Isso. nós dois, né? Você É, também aí. hoje eu tô remoto, né? Hoje eu tô remoto. Hoje eu tô no escritório, não tô em casa e tal, porque eu já entendo que meu time lá não deixa, né? Não deixaria jamais isso aqui acontecer, tá bom? Eu também tô nessa mesma situação. Seria arriscado, eu diria. É Bom, foi isso. um prazer, foi muito gostoso, um bate-papo super agradável. Depois a gente pode marcar mais vezes de mais temas ou Sim, aprofundar esses temas, que eles são temas relevantes tanto para as empresas como para os profissionais e quiçá para o mundo, né? Empresarial. isso aí. Obrigado, obrigado a quem esteve com Muito a gente até aqui, obrigada. quem está aqui nos nossos canais, aqui nas suas mídias sociais, por favor, se você gostou desse conteúdo, compartilha aí, né? Fala sobre a gente, tá bom? Um abraço, até a próxima. Até.